Vamos aqui com o que movimenta o mundo neste momento tarifaço de Donald Trump. Embaixadores da União Europeia se reúnem daqui a pouco e de forma emergencial, justamente para discutir as tarifas anunciadas por Trump como forma de pressionar pela anexação da Groenlândia. Os países alvos da medida emitiram um comunicado dizendo que estão prontos para dialogar e que defendem firmemente os princípios da soberania. Vamos ao vivo até Nova York? Priscila Asbeck é quem está com a gente nesta abertura do Agora CNN. Boa tarde, Priscila. Oi, Elisa. Boa tarde a você, a todos que nos acompanham. Depois dessa postagem feita por Donald Trump ontem, falando sobre essa ameaça de impor tarifas de 10% aos países que defendem a independência da Groenlândia, os países europeus estão se mobilizando neste domingo, também ao longo de sábado, em resposta à postagem de Donald Trump. Um comunicado, inclusive, em conjunto do Reino Unido, da Dinamarca, da Finlândia, França, Países Baixos, Noruega e Suécia, diz que a ameaça de Trump à Groenlândia acarreta o risco de uma perigosa espiral descendente. Eles falam que, como membros da OTAN, que é a aliança militar entre os Estados Unidos e a Europa, eles estão empenhados em fortalecer a segurança do Ártico como um interesse transatlântico comum, e eles também fazem referência ao exercício militar com o envio de efetivos militares para a Groenlândia por alguns países como uma resposta a essa necessidade de fortalecer a segurança do Ártico. Eles falaram que esse exercício não representa nenhuma ameaça para ninguém e que eles manifestam toda a solidariedade ao Reino da Dinamarca e ao povo da Groenlândia. Lembrando que a Groenlândia é um território semi-autônomo desde 1953, foi colônia da Dinamarca durante 300 anos, mas dentro da Groenlândia, 86% da população se opõe a uma anexação por parte dos Estados Unidos. Inclusive, havia um movimento de independência dentro da Groenlândia em relação à Dinamarca, mas agora a ministra de Relações Exteriores da Groenlândia e também algumas autoridades do território dizem que eles não é o momento de pensar em qualquer tipo de independência e que eles pertencem sim ao Reino da Dinamarca. Então, um movimento até de unificação diante dessas ameaças feitas pelo governo americano. E aí esse comunicado feito por esses países europeus falam que, com base no processo iniciado na semana passada, os países estão prontos para dialogar, fundamentados nos princípios de soberania e integridade territorial que eles defendem firmemente. Eles também falaram que ameaças tarifárias prejudicam as relações transatlânticas e podem desencadear uma espiral descendente perigosa, e falaram que vão continuar unidos, coordenados em sua resposta e que eles estão comprometidos com a defesa da soberania. Além disso, Elisa, além desse comunicado conjunto que foi divulgado por esses países, também a União Europeia convocou uma reunião de emergência depois das ameaças tarifárias de Donald Trump. Então, os embaixadores dos 27 países que compõem a União Europeia vão se reunir neste domingo às 5 horas do horário local em Bruxelas, às 13 horas do Brasil, e o Chipre, que detém a presidência rotativa semestral da União Europeia, que convocou essa reunião. O que disse Donald Trump nesse post no sábado? Ele falou que vai impor uma tarifa de 10% sobre Dinamarca, Noruega, Suécia, França, Alemanha, Reino Unido, Holanda e Finlândia a partir de 1º de fevereiro sobre todos os produtos enviados aos Estados Unidos. E ele disse que essa tarifa vai aumentar para 25% em 1º de junho, até que um acordo seja alcançado para a compra completa e total da Groenlândia. Donald Trump já tinha dito ao longo dessa semana, Elisa, que qualquer coisa menos do que o pertencimento da Groenlândia aos Estados Unidos seria inaceitável. Isso pouco antes de uma reunião que aconteceu entre o vice-presidente J.D. Vance, também o secretário de Estado Marco Rubio, com os ministros de Relações Exteriores da Dinamarca e da Groenlândia. Nessa reunião, os ministros groenlandeses da Groenlândia e da Dinamarca disseram que houve divergências fundamentais, mas que eles criariam um grupo de alto nível para manter o diálogo. A ideia nessa reunião era tentar demover Donald Trump dessa investida de comprar a Groenlândia, trazendo algum tipo de acomodação, algum tipo de cessão
concessão ou acordo que pudesse demover Donald Trump da ideia, mas esse sábado mostrou, essa postagem de Donald Trump falando das tarifas mostrou que a reunião não adiantou e que não vai trazer nenhum tipo, que pelo menos por hora, não trouxe nenhum tipo de avanço ou de distensão em relação a essas investidas de Donald Trump. E aí, neste domingo também, alguns líderes estão se manifestando. A primeira-ministra italiana, Giorgia Meloni, que é uma aliada de Donald Trump, também de direita, classificou como um erro a ameaça do presidente Donald Trump de impor tarifas e falou que ela acredita que impor essas novas sanções seria um erro e que ela conversou com Donald Trump há algumas horas e disse a ele o que ela pensa. Foi o que disse, então, Giorgia Meloni. E o presidente da França, Emmanuel Macron, pediu à União Europeia para acionar um poderoso instrumento anticoerção que é chamado, inclusive, de bazuca comercial, caso os Estados Unidos continuem com essa ameaça de fato, impor essa tarifa. Esse instrumento permite restringir importações de bens e serviços e tem sido invocado como uma forma de pressionar os Estados Unidos em questões tarifárias e agora também com essa questão ligada à Groenlândia. E essa declaração do presidente da França pedindo o uso desse instrumento se seguiu a um outro pedido também que foi feito por uma associação alemã de engenharia à Comissão Europeia, dizendo que se a União Europeia ceder, isso só incentivará o presidente dos Estados Unidos a fazer a próxima exigência absurda e ameaçar com novas tarifas. Então, Elisa, a União Europeia está numa sinuca de bico nesse momento, porque e vídeo que aconteceu em todas as negociações das tarifas, né? A União Europeia tentou não levar a situação ao extremo, trazer algum tipo de acomodação, porque sabe que por mais que esse mecanismo anticoerção seja usado, isso pode ferir os interesses comerciais da própria União Europeia. E mais que isso, há uma questão também ligada à segurança. Se essa situação for levada ao limite, isso pode representar também uma ruptura na OTAN, nessa aliança militar entre Estados Unidos e União Europeia, que é uma aliança que se fortaleceu no pós-Segunda Guerra. Isso pode representar um risco também para a segurança da Europa diante, por exemplo, do conflito que acontece na Ucrânia, da guerra na Ucrânia. Então, há uma preocupação muito grande dos europeus de tentar demover Donald Trump das suas investidas, mas, ao mesmo tempo, sabendo que se eles cederem nesse momento, Donald Trump pode continuar a fazer novas exigências. Eu volto com você, Elisa.